Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre estatística básica, os princípios básicos aí, média mediana, média ponderada, média aritmética, tá? Ela é também conhecida como média aritmética simples. E a gente vai falar sobre isso hoje. Se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, ok? Vai falar sobre moda, mediana. Não tem como falar em estatística e não falar sobre rol. Ok, galera? Gente, o que é média? Já média aritmética? Ou média aritmética simples. Em algum momento você vai ouvir falar só em média. E você vai precisar, por exemplo, sacar qual é o significado, qual é a que você vai usar de acordo com o contexto. Bom, encontrar a média aritmética dos valores que eu coloquei aqui, ou encontrar a média aritmética simples, ou a média aritmética desses valores, é tranquilo, porque o peso aqui é 1, né? Quando a gente fala de peso 1, é porque é o próprio número, né? Se eu botar 10, por exemplo, peso é 1 por quê? Porque 10 é igual a 10 vezes 1, que é 10 mesmo. Então, peso aqui é 1. Então, a média aritmética simples é sobre com os números com peso 1. Então, o que a gente faz para achar a média aritmética simples aqui? Eu vou somar esse cara, ó, 3,5. Vou somar com esse, né? Mais 7. Vou somar com esse, mais 6,2. Vou somar com esse, que é mais 8,1. E vou somar com o último aqui, que é o 7. Eu vou fazer um traço e vou dividir por alguém aqui, né? Aí você vai dividir pela quantidade de dados. Então, quantos dados que eu circulei? Eu circulei 2, 3, 4, 5. Né? Então, isso aqui eu vou dividir por 5. Quantidade de dados. Bom, se você parar para pensar, eu falei que o peso de cada valor aqui é 1. Ou seja, tem um multiplicando o 3,5, tem um multiplicando o 7, tem um multiplicando o 6,2, tem um multiplicando o 8,1, tem um multiplicando o 7. Então você repara que esses 5, número 1 vermelho que eu botei, são 5. Tá? Que aqui o peso é 1, então o peso é um peso, vamos chamar de peso normal para todos. Então eu dividi por 5 porque tem 5 dados somados. Então agora eu vou somar os valores aqui de cima e dividir por 5 para achar a média aritmética aqui, média aritmética simples. Então quando eu somo 3,5 com 7, eu vou ter 10,5, correto? Com 6,2 eu vou ter 16,7. 16,7 com 8,1 eu vou ter 24,8. 24,8 com 7, 31,8, né? Gente, vocês vão fazer essas continhas assim, olha, eu estou fazendo de cabeça, mas não façam não, porque pode ter problemas às vezes, tá? Ó, 5 valores, né? E aqui você vai somar, olha, 5 mais 2, 7 mais 1, 8, tá aqui, a vírgulazinha debaixo de vírgula, né? 3 mais 7, 10, mais 6, 16, mais 8, 24, mais 7, 31, tá? 31,8 dividido por 5. Aí a gente tem que fazer essa conta que a gente tem que fazer para poder achar a média. Tem que fazer essa conta aqui, essa fração 31 sobre 31,8 dividido por 5. Essa continha aqui, ó. Então, 31 dividido por 5 dá aproximadamente 6, né? 6 vezes 5, 30 para 31, falta 1. Tem uma vírgula aqui. Baixa o 8, 5 vezes 3, 15, para 18, 3, baixa 0, 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Acabou. Então, a média aritmética aqui, tá? É de 6,36.
a média aritmética simples ou a média aritmética desses valores aqui, ó. Ok? Agora, o que seria a média aritmética ponderada? Gente, é praticamente a mesma coisa do anterior, com a diferença que aqui tem pesos diferentes números, então a gente tem que somar os pesos, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o seguinte: encontre a média aritmética ponderada dos valores 3,5, 7, 6,2, dos dois valores anteriores, tá? Sendo que o 35, o 3,5 e o 6,2, eles vão ter peso 2 e o 8,1 vai ter peso 3. O que significa isso, gente? Significa que eu vou pegar o 3,5, vou multiplicar por 1, multiplicar por 1, não, por 1 não, peraí, ele é peso 2, ele é peso 2, multiplicar por 2, e vou somar com 6, vou somar com 6,2 e vou multiplicar por 2 também, tá? Vou pegar o 6,2 e multiplicar por 2 também. Então já tem 3,5 multiplicado por 2, 6,2 multiplicado por 2. E vou pegar o 81, 8,1 na verdade, né? Não, 81 não. Vou somar também com 8,1. E esse 8,1 vai ficar multiplicado por 3, que o peso do 8,1 é 3. Então vou multiplicar ele por 3. E agora eu vou dividir por quanto? Pela soma dos pesos, a gente lembra disso? A média aritmética simples é pela soma dos pesos também, só que na média aritmética simples que eu fiz anteriormente, o peso é 1 para todos, que é o peso normal, né? Aqui não, aqui tem... Aliás, não se esqueça, gente, tem número sem entrar aqui, tá? Aqui botei 3,5, 6,2 e o 8. Só que os outros números tem que entrar também a soma. Só que os outros, o peso, no caso dos outros, é só 1, né? Na verdade, a gente tem o 7 duas vezes, né? Ele seria como se fosse peso 2 também. Mas eu vou colocar aqui ele duas vezes. E aqui tem peso 1 aqui tem peso 1 aqui. O que eu quero dizer com isso? O 7, como ele está duas vezes, ó, ele está aqui e está aqui. Ou você bota ele duas vezes, igual eu botei aqui, ó. Ou você pode botar ele para peso 2, mas eu acho interessante colocar ele duas vezes, tá? Para você não se confundir. Vamos ver se estão todos os valores aqui, tem que conferir, olha. 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se está todos os 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Os 5 valores estão ali. Só que agora a gente tem que fazer a multiplicação, tá? A gente vai dividir por quanto? A gente vai dividir pela soma dos pesos. Aqui é peso 2. Eu vou ter que somar 2 aqui. Mais outro peso 2, somar 2 aqui. Mais tem peso 3 aqui, então vou somar 3 aqui. Embaixo também, né? Mais peso 1 aqui, mais o peso 1 aqui. Bom, o que vai acontecer agora? Primeiro, só apagar o excesso de informações aqui, para você não se perder. Vou multiplicar aqui, ó, 3,5 vezes 2, que vai dar 7, correto? Então, eu vou ter 7, mais, aqui eu vou multiplicar agora, 6,2 vezes 2. Então, eu tenho 12,4 mais 8,1 vezes 3. Então, eu tenho 24,3
mais... Aí, esse 7 aqui, ele é peso 1 e o outro também é peso 1. Então, só vou somar eles conforme eles estão ali. Porque 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 1 é 7, mais 7 vezes 1 7. Isso no numerador por enquanto, tá? Denominador, eu vou somar isso, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 1, 8, mais outro 9. Então, isso tudo dividido por 9. Agora eu preciso somar. Eu preciso somar tudo isso aqui, ó. Eu preciso somar tudo isso aqui para dividir aqui por 9 para ver qual é a média aritmética ponderada aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho 7 mais 12,4 mais 24,3. Repare, estou botando vírgula e parte vírgula, gente. 7,7, 7,7, 7,0,0 na verdade. Eu vou somar isso tudo aqui. Conferir a quantidade de valores, são 5, tá certo? Então eu tenho 0 mais 4, 3, mais 3, 7. 4 mais 3, 7, tá aqui. Agora tenho 12. Eu tenho 12 com 7, 19. 19 com 24. Se fosse 20 com 24, eu teria 44. Mas como é 19, eu tenho 43. 43 e 7, 50. 57, 57. Então, eu tenho aqui 57,7. Eu vou ter que dividir isso aqui por 9 para ver qual é a média aritmética ponderada aqui, né? 57,7 vou dividir aqui por 9, que é a divisão por esse 9 aqui. Bom, 57 por 9, 9 vezes 7, 63 é muito. 9 vezes 5, 45. Seria 9,54 na verdade. Então, aqui é pegar o 6 aqui, para ser 9,54 para 57, 3 abaixa. Tem uma vírgula aqui, né? 37 por 9, 9 vezes 4, 36. 9 vezes 4, 36 para 37, 1. Aí aqui talvez baixasse aqui um 0, para forçar um pouco a barra. 9 vezes 9 para 10, 1. 6,41 é a média aritmética ponderada. Então aqui, olha, eu teria 57,7 dividido por 9. Ok. Já fiz as contas, 6,41 aproximadamente. Então, eu tenho a média aritmética aqui como 6,41. Ok? Acabamos de fazer a média aritmética ponderada, tá? A simples já foi feita anteriormente. Ah, o que é moda, gente? O que é moda? Aí, repare que moda a gente lembra de roupa, né? Que está na moda. Realmente, quando está na moda, aquelas coisas você vê muito na rua, né? O que mais você vê que está na moda. Então, o valor que você mais vê, o que tem mais vezes repetido nos dados, é a moda. Então, repare que aqui, olha, o 7, ó, ele tem duas vezes. Tem aqui e tem aqui, ó. Então, essa é a moda, tá? É o valor que mais se repete, tá bom? É a moda, tá? Se você tiver algo que pare que tem, se tivesse uma outra moda aí, gente, vamos supor que o 3,5 também tivesse duas vezes, vamos botar que aqui tivesse 3,5. Aí a gente teria aqui o 3,5 aqui, o 3,5 aqui, e também o 7 e o 7, né? Os dois são modas, eles se repetem o mesmo número de vezes. Isso aqui a gente chama de bimodal. Por quê? Bimodal porque tem duas modas. Se tivesse três modas, se tivesse outro número que parecesse duas vezes, aí seria trimodal. É muito raro isso acontecer, tá? Mas estou falando porque na sua prova pode cair mais de uma moda. E você ficar surpreso aí, poxa, e agora?
Tem duas modas, tem o 7, tem o 35, o 3,5, não, é bimodal, tá? Se um tiver aparecendo mais vezes que o outro, aí esse está aparecendo mais vezes é moda, sozinho. Mas se tiver os dois aparecendo a mesma quantidade de vezes, aí seria bimodal. Se tiver três números aparecendo em quantidades iguais, assim, a mais que os outros, trimodal, por aí vai. Tá? Então, a moda aqui é o 7, tá? Não vai me errar isso na prova, pelo amor de Deus. Agora, eu não botei aqui não. O que seria Hall? O que é Hall, gente? Hall é quando você pega as informações, os valores e bota em ordem, tá? Bota em ordem crescente ou decrescente, tá? Então o Hall aqui nesse caso aqui eu vou pegar o quê? 3,5 ponto e vírgula. Tem o próximo, o 6,2. Estou na ordem crescente no caso. O 7. O 7. O 7 de novo. 8,1. Ó, botei em Hall. Tá? Botei em Hall. E poderia parecer o contrário também, tá? Posso botar decrescente, começar pelo vou botar aqui ou começar pelo 8,1, né, 1, e depois botar o 7, tá? Também é moda, é Hall. 6,2 e por aí vai, tá bom? 3,5 agora, 3,5. Então, você botando em ordem crescente ou decrescente, está fazendo o Hall. Não se esqueça disso. E é interessante você colocar em Hall para quando você quer achar mediana, que não confundir com média, tá? Quando você quer achar mediana, é interessante você colocar em Hall. Vamos ver mediana agora. Encontre a mediana dos valores. Aí vou ter que esses mesmos 5 valores. E logo embaixo, repare que eu vou pedir. Eu tenho outro exemplo de mediana. Só que embaixo eu botei só 4 valores. Eu vou te ensinar qual é a diferença, o que você tem que sacar na hora de você resolver questões que caia isso. Bom, vamos primeiro, para resolver mediana, a gente vai ter que organizar em Hall. Então, vou botar na ordem 3,5. A gente já tem essa ordem lá em cima, tá? 3,5, 6,2, 7, continuo colocando em crescente aqui. Aí a gente tem aqui o 7 e temos 7 de novo. E agora a gente tem 8,1. Então, estão aqui os cinco dados organizados em Hall, né, de maneira crescente aí. Achar a mediana, você tem que contar quantos termos tem, quantos dados. Então, repara que a gente tem 5, a gente já sabe, né? 3, 4, 5. Depois que você organizar em Hall, é só você pegar o termo que fica exatamente ao meio. O 5 é um número ímpar, né? Então, a gente tem esse valor central, depois de organizado, a gente tem esse valor central aqui, o 7, né? Ele está no centro. Então, ele é a mediana. Porque a gente colocou em Hall, que é organizado de maneira crescente, e pegou exatamente o número que está dividindo a série de números em quantidades iguais à esquerda e à direita, tá vendo? Ele está no meio. Então, esse aqui é o que a gente chama de mediana. Agora, repara só uma coisa. Quando a gente tem quantidade de dados pares,
a mediana não é feita assim. Olha a diferença. Encontrar a mediana desses valores aqui. Vou colocar em ordem crescente da mesma forma. 3,5. Aí vou pegar aqui o 6,2. Agora o 7. E o 8. 8.1. Repare que aqui eu peguei só 4 valores, tá, gente? Só para poder ver a diferença de quando você tem quantidade de dados ímpares e quantidade de dados pares. O de cima, a quantidade de pares era ímpar. A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 lá no anterior. Colocou em rol, no rol de ordem crescente ou decrescente, o valor central aqui, ó, ele é mediano. Agora aqui não, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 informações na ordem crescente. Então, eu tenho que somar esses dois aqui, ó. Somar esses dois valores e dividir por 2. Aí o resultado que der aqui vai ser a mediana. Então, vamos somar aqui esses valores. Vamos somar para ver quanto que dá. Aliás, esses valores não, já botei na forma crescente, tá? Não vou somar os valores não. Eu vou somar esses dois termos centrais aqui, ó, dois termos centrais, e dividir por 2. Achar a média aritmética dos termos centrais, depois que colocou em rol. Então, eu vou somar 6,2 com 7, dividir por 2. Quando a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar a mediana para esses caras aqui. Então, eu tenho 13,2 dividido por 2. Quando eu faço essa conta, 13,2 dividido por 2, eu tenho 6,2, 12 para 13, 1 baixa esse, tem uma vírgula aqui, 6,2, 12 para 12, para 12 é. Então, 6,6, isso aqui é a mediana dessas formações aqui, tá? A mediana aqui é 6,6. Ok? Então, só recapitulando, a gente aprendeu a achar a média aritmética, ou média aritmética simples, que é o que? A gente pega os valores dados, soma esses valores e depois divide pela quantidade de valores que tem. Então, repare que aqui a gente tem 6 valores. Eu quero achar a média aritmética de 6 valores, ou seja, 6 notas de prova, seja a altura de alguém, enfim. Somo esses valores e divido pela quantidade deles. São 5 notas, são 6 notas, aqui no caso 5 notas. Somei, que a parte de cima eu fiz a soma, dividi por 5. Então achei a média aritmética aqui, ó, 31,8 dividido por 5. A média aritmética é isso que está aqui no retângulo vermelho, 6,36. Tá. No caso da média aritmética ponderada, a gente reparou que são valores que alguns deles, ou todos, vão ser elevados a pesos, vão ser multiplicados a pesos diferentes de 1, né? 2, 3, enfim. Aí o que vai ocorrer? A gente vai somar, a gente vai pegar esses valores, por exemplo, aqui a gente tem o valor 3,5, está dizendo que o 3,5 e o 6,2, que o peso dele é 2. Então, eu vou ter que somar esses valores, sim, mas eu tenho que multiplicar o peso deles por 2 anteriormente. Já vou arrumar, fazer a multiplicação deles por 2. O 8,1, o peso dele é 3, está escrito aqui, ó. Então, eu vou multiplicar esse cara por 3. Então, repare. E outra coisa, os números que a gente aqui não citou que tem peso, é o de peso 1, né? Que aí o valor de peso normal. Então, seria 1 aqui multiplicando 7 e 1 multiplicando o outro 7 aqui. Tá? Então, você organiza fazendo essa multiplicação pelos pesos. O que é peso 1? É claro que o 1 não vai alterar nada a multiplicação. Mas você tem que saber que você tem que tomar o peso desse 1 também. Então, depois que a gente fizer multiplicar isso aqui por 2, a gente vai achar 7. Vou multiplicar por 2, vai achar 7 que está aqui, ó. Aí tem uma soma aqui no meio. Vou multiplicar 6,2 por 2, vai achar 12,4 que está aqui, ó. Quando multiplicar o 8,1 por 3, vai achar 24,3 que está aqui. Vou multiplicar, bom, o 7 por 1 vai dar 7 mesmo, então você só vai repetir para poder somá-lo aqui. Só que
a gente precisa saber que tem peso aqui, ó, peso 1 aqui, peso 1 aqui. Por quê? O denominador, você vai pegar esse 2 aqui, vai jogar aqui para somar com o peso do outro valor aqui, para somar com o peso 3 do outro valor, somar com o peso 1 do outro, peso 1 do outro. Então, embaixo aqui a soma no denominador de pesos, são 9 pesos aí, para ser somado embaixo. E o numerador, como a gente já fez a multiplicação lá dos pesos devidos, agora é só somar. É só somar todo esse valor aqui, que deu 57,7. Ó, tá aqui a soma dele todo aqui, ó. E dividir por 9, tá? Então você tem 57,7 dividido por 9. A gente chegou aqui, ó, na média aritmética ponderada 6,41. A moda, a gente viu que moda é o número que mais se repete. Você colhe os dados numéricos, né? O valor que mais se repete, ele é a moda. Então, no caso aqui, o 7, ele tem aqui também, então ele é a moda. Tá? E vimos também que se porventura tivesse uma outra moda, além do 7, vamos supor que o 3,5, além de ter aqui, também tem aqui, então seria duas modas, teria essa moda aqui e essa moda aqui. Se são duas modas, é bimodal. Se tivesse 3, trimodal. Não é o caso aqui, tá? E Hall, falando sobre Hall, que é botar os valores em ordem crescente ou decrescente. Olha, peguei os valores e botei em forma crescente, é o Hall, ou decrescente. Isso aqui é bom você saber botar valor, botar os dados, né, numéricos em Hall, botar maneira crescente e decrescente, para você achar, por exemplo, a mediana. O que é mediana? A gente acabou de ver da mediana. Depois que você pega e organiza em Hall, se você vê que os números de dados são ímpares, ó, número de dados, eu tenho um dado, que é o 3,5, tenho o 7, tenho 6,2, tenho 8,1 e tenho 7. Então, aqui eu tenho 5 dados. Só que aqui embaixo eu botei em ordem crescente. Tá? Para eu achar a mediana, eu preciso fazer isso. Aí quando eu reparei que esse é o número são os dados, são números ímpares, né? Ou seja, eu tenho 5, então eu vou no valor central, que é o 7. Você repara que do lado esquerdo do 7 tem dois valores e do lado direito também tem dois valores. Então ele é o valor central. Então esse cara aqui, ele é a mediana, tá? Não confunda mediana com média. Ele é a mediana. Agora, se os dados estiverem em números pares, por exemplo, eu aqui reparei que eu tenho agora 4, olha. 4 valores. Botei em Hall, forma crescente. Cadê? Aqui eu apaguei sem querer, né? Tem outro valor aqui, peraí. É 8,1. Botei em Hall em forma crescente para poder achar a mediana. O que acontece? Eu reparei que eu agora não tenho um valor central só não, porque são pares, são 4 valores, então os centrais são 2 juntos. Ó. Por quê? Porque a esquerda dele eu vou ter um valor só e a direita deve ter outro valor só. Então tem dois valores centrais. O que eu faço para achar a mediana? Eu somo esses dois valores centrais, ou seja, tiro a média aritmética dos dois valores centrais. 6,2 mais 7 dividido por 2. Então onde eu chego? Para quem está aí começando, não sabe como eu achei esse 13, cada vírgula, tem gente que tem problema com isso, só meio assim, ó. 2 mais 0, 0, 6 mais 7, 13. Tá? Então eu tenho 13,2 dividido por 2. Isso aí é uma continha que você vai fazer de boa assim, ó. 13 por 2 dá aproximadamente 6, tem uma vírgula aqui. Só que vai faltar 1, né, para chegar de 12 para 13. E abaixo aquele 2 dá 6, por 2 dá 12, para 12 nada. Então a gente achou aqui o 6,2, tá? O 6,2 como média, como mediana desses valores aqui. Tá bom? E é isso, se inscreva. Até a próxima. Vou tentar fazer um vídeo com exercício sobre isso aqui. Tá bom?